Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça da compreensão da palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Nossa oração com o texto de Mateus 13, de 24 a 30. Jesus propôs-lhes outra parábola e disse: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi-se embora. Quando o trigo cresceu e começou a granar, apareceu também o joio. Os servos do proprietário foram procurá-lo e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Como então está cheio de joio? Ao que este respondeu: O inimigo é que fez isso. Os servos perguntaram-lhe: Queres então que vamos arrancá-lo? Jesus respondeu: Não, para não acontecer que ao arrancar o joio, com ele arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifeiros: Arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado. Quanto ao trigo, recolhei-o no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A beleza da parábola é que é uma forma que Jesus encontra de ensinar aos seus discípulos a pensar, a refletir e não ficar na superficialidade, não ficar apenas naquilo que eles ouviram. E Jesus toma situações da vida e cria parábolas para que eles possam, pensando, meditando, refletindo, compreender. Outra beleza da parábola é que não nos faz ficar presos exatamente ao que está dizendo. Ela quer dizer muito mais. Hoje, nessa parábola que Jesus pega do trigo e do joio, são duas situações em que, quando crescem o trigo e o joio, elas se parecem muito, até se confundem. Por isso que Jesus diz: não arranque agora, porque vocês poderão arrancar algum trigo pensando que é joio também. Como é parábola, nos dá essa graça de também nós, ou melhor, nos motiva a essa graça de nós pensarmos, refletirmos, meditarmos na situação da vida, da nossa vida, como eles devem ter refletido e pensado na situação deles há 2000 anos atrás. Mas hoje nós pensamos, já que são tão parecidos o trigo e o joio, a gente precisa entender que no começo logo, como é que começa a parábola? O Senhor semeou boa semente. Ou seja, o que há originalmente em nós é muito bom. O que há na nossa origem é boa. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E o Senhor mesmo diz: foi o inimigo que à noite chegou e pôs o joio no meio do trigo para confundir. Porque sabe que quando se come o trigo, ele é nutritivo. O joio, ele é tóxico. O joio funciona quase que um veneno. Então, é o inimigo de Deus que muitas vezes fica nos tentando, fica artesanando a nossa vida, o nosso ser, que na sua origem é muito bom, e nos faz cair em tentação com mentiras. Porque se nós soubéssemos logo quais eram as consequências do pecado, ninguém caía. Mas ele vem com aparência que é coisa boa, como o joio tem a aparência do trigo. E ele vem nos seduzindo, nos mostrando os prazeres
que a gente poderá ter por conta de quando deixamos que a tentação tome conta de nós. E o pior é justamente isso. O pior do pecado é que inicialmente ele é prazeroso, mas é mentiroso, porque fica só naquele momento. Depois vem as consequências terríveis do pecado. E a maior de todas as consequências é justamente nos afastarmos de Deus. Isso é o que de pior que pode acontecer para nós. Sem falarmos, sem levarmos em conta os sofrimentos que a gente tem como consequência do pecado cometido. Mas pior do que essas consequências é o nosso afastamento de Deus. É o desligar dessa relação nossa com Deus, dessa proximidade e intimidade com Deus. O pecado corta isso, o pecado distancia-nos de Deus. Agora a parábola, Jesus, ele faz questão de dizer: não corte agora o joio, vamos deixar crescer. Como é parábola, a gente pode pensar em nós. Jesus não quer nos afastar logo porque a gente caiu no pecado. Esse deixar e crescer, ele está dizendo para você, dizendo para mim, crescer na graça, crescer na submissão a Ele, no senhorio a Ele, mesmo que tenhamos caído, mesmo que em algum momento da nossa vida fomos joio, ou possamos até agora estar sendo joio, mas Ele não nos corta, Ele não autoriza ainda cortar, retirar a nossa presença dEle. Ele não concorda ainda, Ele não autoriza que sejamos castigados e afastados definitivamente dEle, sendo condenados. Não. Ele diz, deixa crescer, como se Ele dissesse para você e dissesse para mim. Vamos caminhando procurando a verdade. Vamos caminhando procurando o Evangelho, a compreensão do Evangelho, a vivência do Evangelho. E aí, mesmo se estivemos ou estejamos sendo, de alguma forma, joio, o convite é sermos trigo, o trigo que alimenta, que nutre e que faz o bem não só a nós, mas faz o bem também a tantas pessoas. Quantas pessoas poderão ser alimentadas da palavra de Deus a partir da nossa conversão, a partir da nossa mudança de vida, a partir da nossa submissão da vivência do Evangelho? Quantas pessoas serão alimentadas com esse trigo que devemos ser nós? Sim, porque a palavra do Senhor é alimento para a alma, e alimento para a alma para a vida eterna. É isso que nós precisamos entender e buscar viver. E que compromisso nós fazemos agora com o Senhor? Entendendo que em algum momento a gente pode ter sido joio ou pode estar sendo joio, mas o Senhor não autorizou nos cortar para queimar. Não, Ele não autorizou. Ele quer a nossa conversão. Então, que compromisso a gente faz agora com o Senhor? Para que deixemos de ser joio e passamos a ser trigo. Da mesma forma, não condenemos ninguém que nesse momento possa estar sendo joio, porque o desejo de Deus é que através de nós, ou através de outras pessoas, essa pessoa que hoje é joio possa vir ser trigo. Nós também não podemos condenar. Tanto nós precisamos acreditar que deixamos de ser joio e passamos a ser trigo, como essas pessoas também pode acontecer essa mudança em suas vidas. Contemplemos então as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, de Francisco, Teresinha, João Paulo II e os santos da sua devoção, que Deus nos abençoe e nos guarde
e faça resplandecer sobre nós a sua face. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.